Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Olá, academia! Sejam muito bem-vindos em mais um encontro aqui, um estudo de caso, e hoje a gente está recebendo a doutora Marina Mascaro, uma farmacêutica com uma trajetória super impressionante, com uma bagagem incrível, passando por algumas atividades, né, Marina, que muitas pessoas têm curiosidade dentro desse nosso cenário. Então, Marina, seja muito bem-vinda aqui, sabe, ao nosso grupo Academia do Farmacêutico, onde todos os meses a gente tem o prazer de receber uma personalidade como você, uma pessoa que acrescenta na nossa mesa, que enriquece o nosso olhar humano e, sobretudo, farmacêutico, não é? Então, seja muito bem-vinda. E, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Quem é a Marina? Como que a Marina chegou até aqui? Então, é isso aí. Seja muito bem-vinda. É com você, Marina. Obrigada, Inácio. É um prazer participar de um projeto desse, tão necessário para os farmacêuticos. Então, eu acredito que hoje a gente consegue disseminar a educação de forma um pouco mais facilitada, né, pela essa coisa online, virtual que a gente tem hoje. Então, é um projeto super interessante, te parabenizo por isso. É um prazer conhecer mais esse projeto também. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir aqui com vocês um pouco. Com certeza. Bom, com certeza. Como o Inácio falou, eu sou farmacêutica. Eu me formei na Unesp, em Araraquara, já faz alguns anos. Né? E durante a faculdade, eu me envolvi, apesar de estar em farmácia, que é uma profissão essencialmente da área de saúde, eu me envolvi em algumas atividades extras que eu julgo que me ajudaram hoje na trajetória, que foram centro acadêmico, imprensa da farmácia, então a gente tinha um jornalzinho em que conversava com os estudantes. Eu também dei aula, a Unesp tem um cursinho que se chama CUCA, que é um cursinho para alunos que não têm condição de pagar por um curso particular. E quem dá aula são os próprios alunos da Unesp. Então, esse era um projeto que eu adorava e eu acho que desenvolve muito a gente. Então, tudo isso vai agregando e nos dando uma abertura para que caminho a gente quer seguir no futuro. Né? Então, eu fiquei com aquela coisa de, poxa, que legal que é dar aula. Também é muito legal a parte do marketing farmacêutico, que eu vi um pouco nessa parte de imprensa. Então, essa versatilidade da profissão farmacêutica é incrível. E é uma coisa que a gente não tinha há 2 décadas atrás. Então, se você se formava em farmácia, você ia para análises clínicas ou para farmácia. Isso. Então, você não tinha muita visibilidade da profissão. Né? Até e hoje, muitos Marina, caminhos. Quando claro. você entrou na faculdade, você já tinha ideia do que você ia seguir? Não tinha ideia. E como eu te disse, o que foi me dando foi me balizando esse caminho foram essas experiências que eu vivi durante a faculdade. É claro, eu vivi durante a faculdade, mas nada impede que outras pessoas vivam depois da faculdade. Né? E com essa versatilidade da profissão, a gente acaba se encaixando e tendo vários caminhos diferentes. E aí, nesses caminhos, a gente vai descobrindo um pouco. E a minha trajetória, que eu vou contar um pouco para vocês hoje, é muito nesse aspecto. Eu não saí da faculdade e segui só um caminho. Claro, eu sempre fui da indústria farmacêutica, mas dentro da indústria, eu acabei indo para caminhos diferentes. E isso vai enriquecendo a nossa visão, enriquecendo a nossa profissão e nos dando uma ideia de qual caminho você se encaixa melhor.
Que legal, Marina, que legal. Então, a sua primeira experiência formal, digamos assim, como Uhum. farmacêutica, já foi na indústria? Foi sim. Quando eu saí da faculdade, eu Ah, ainda era aquele currículo. Hoje em dia o currículo é generalista, generalista. Aham. né? Eu ainda fui daquele currículo, uma das últimas turmas do currículo antigo. Então Certo. era, pelo menos na Unesp, Uhum. alimentos, Uhum. fármacos e medicamentos e análises clínicas. Uhum. E aí eu já me direcionei para fármacos e medicamentos. Uhum. Mas na indústria é um currículo muito técnico, claro. Então, mesmo em fármacos e medicamentos, a gente é preparado para quê? Na parte de farmacotécnica, então a parte de qualidade, a parte de produção. A gente não tem muito um preparo na área de negócios, indústria farmacêutica em si. Uhum. Então, essa é uma coisa que você pode até ter um certo interesse, mas que vai te despertar mais quando você sai da faculdade. Uhum. Porque a nossa formação é essencialmente técnica, Uhum. assim como a medicina, por exemplo, né, e outras profissões na área da Uhum. saúde. E hoje a gente vê cada vez mais a necessidade da gente ter uma formação, por exemplo, na área de negócios, na área de economia. Tudo isso nos ajuda muito, tanto quando você trabalha na indústria, quanto quando você tem um negócio próprio, por exemplo. Uhum. Vamos supor que eu sou um farmacêutico e hoje saio da faculdade e quero montar uma farmácia. Eu não tenho esse conhecimento, É, é. né? Então é por isso que projetos como esses são super importantes hoje em dia, porque a gente precisa ter conhecimentos em que a gente não adquiriu na faculdade. Não é Exato, verdade? exato. Marina, parece que você falando, eu estava escutando eu mesmo falar. O pessoal da É, academia, num momento como esse, eu sei que eles estão vibrando, porque que bom. a gente tem essa clareza de que vamos honrar a nossa academia, né? Por melhor ou pior que ela tenha sido, É vamos honrar os verdade. nossos mestres, né? Mas ela é uma peça fundamental na nossa formação, mas ela não pode ser a única, né? Tem outras, áreas que a gente precisa conquistar aí. E eu estou muito curioso para saber o seguinte: você com essa clareza toda, Uhum. né, de talvez hoje, agora eu queria saber da Marina lá atrás. A Marina pegando o diploma, ela fez ali a especialização dela, escolheu no finalzinho do curso ir para fármacos e tal. E aí a Marina vai continuar em Araraquara, vai ter uma indústria que em Araraquara Uhum. você vai ter que sair de. Como é que é isso? Pois é, Você, esse foi um ponto. família. Pois é, esse foi um ponto assim essencial e que acabou fazendo parte da minha trajetória em algumas coisas. Bom, a Unesp, por ser uma faculdade do interior, diferente aqui de São Paulo, Uhum, ela acaba te liberando no final para fazer um estágio fora. uhum, Né, e você continua como estudante. Eu sei que aqui na USP, por exemplo, ou outras faculdades de São Paulo, e isso é uma coisa super importante da gente falar, porque aqui em São Paulo, as pessoas que estão em farmácia ou entre os cursos começam a fazer seu estágio na indústria no segundo ano, no uhum, terceiro ano. Então, uhum, quando ela sai da faculdade, muitas vezes ela já está com um cargo interessante na indústria, uhum, coisa que para a gente no interior não acontece. A hora que você termina, você espera os 5 anos, os 4 anos e meio e fala: tá, agora você é um estagiário. E aí, enfim, você tem estagiários do segundo ano em São Paulo, enquanto você é o estagiário de quinto ano vindo do interior, sabe? Então é tudo muito diferente. E foi assim comigo. Eu falei, bom, uma coisa eu sabia. Eu não eu gostava mais da parte, não gostava tanto da parte laboratorial. Então, por exemplo, eu sabia que eu não queria muito ir para a produção, não queria ir muito para a qualidade, mas enfim, falando a verdade, quando a gente é um estagiário, a gente pensa, em algum lugar eu tenho que me encaixar, né? Então você tenta aproveitar todas as oportunidades que aparecem. uhum. Mas eu sabia que eu gostava de uma coisa um pouco mais, menos técnica, menos fábrica, esse tipo de coisa. Foi aí que surgiu a possibilidade de ir para pesquisa clínica, Olha. que o nome aparentemente parece, puxa, vou estar na bancada, mas não é. E essa foi uma parte muito importante da minha carreira, porque hoje ela me embasa para a área que eu estou atualmente. Então, em pesquisa clínica, eu era uma estagiária, eu comecei na Sanofi, então eu prestei um dos processos de estágio na Sanofi, ainda em Araraquara, e aí veio toda aquela coisa de vamos mudar para São Paulo, né? E mudei para São Paulo para fazer esse estágio. A Unesp tem também uma coisa boa em que o estágio deve ser, eu não me lembro exatamente, mas acho que são 6 meses, tem uma carga horária, mas você pode estender. Então, eu fiquei por 1 ano e 8 meses ali como estagiária na Sanofi.
Então, eu participava de projetos de pesquisa clínica. Então, o que que é a pesquisa clínica? A gente tem, resumidamente, claro, a gente tem alguns centros de pesquisa, onde um médico, uma coordenadora, eles correm um protocolo de pesquisa e você não vai fazer nada de bancada, você vai ajudá-los naquela pesquisa, você vai lá, vai olhar os papéis, acaba sendo uma coisa, apesar do nome, mais administrativa. Então, você vai lá, checa, monitora aqueles papéis, se tudo está dentro da ética, do compliance, das regras de pesquisa clínica, né? Isso foi muito interessante para mim, porque me deu essa base que eu te falei hoje, porque na área médica, na área de saúde, é muito importante a gente saber interpretar o estudo clínico. Hoje isso está super em voga por conta de Covid. Por quê? Hoje alguém vem e fala, olha esse estudo aqui sobre cloroquina. Amanhã outro vem e fala, isso não vale nada. Então, a gente da área da saúde, tendo essa base, e isso é uma coisa legal para a academia também, né? Ter um módulo sobre pesquisa clínica, porque é importante que a gente interprete e, como agente da saúde, saiba falar, olha, esse estudo clínico aqui, ele realmente é válido, ele tem uma amostra grande, ele seguiu alguns métodos importantes. Já esse outro aqui tem algumas coisas duvidosas. Então, isso nos dá uma base muito importante para a gente avaliar esse tipo de estudo. Mas eu sabia em que eu queria um pouco mais ter uma interação, um relacionamento com pessoas. Então, esse foi o meu próximo passo, que eu te deixo para a próxima pergunta, senão só eu falo. Como que isso surge? Então, e aí... Você já está me caracterizando que a parte mais técnica já não era muito com você, né? Mas como isso aí. Que tem essa... Foi assim, quando eu estava na faculdade, eu comentei com você que eu me interessei por marketing farmacêutico. Naquela época, por incrível que se pareça, não existiam muitos farmacêuticos no marketing. Eram mais pessoas de formação de marketing. E aí, quando eu fui para a pesquisa clínica, eu continuei conversando com muitas pessoas de como é que eu ia para o marketing farmacêutico. E aí as pessoas começaram a me falar, algumas pessoas que tinham experiência, olha, para você ir para o marketing é super importante você ter uma experiência no campo, como propagandista, que eu nem sabia o que significava. E foi aí que surgiu o meu segundo passo de carreira. Uau, que legal. Então, olha só aí como se encaixa toda essa questão que você disse de São Paulo, Araraquara, porque surgiu uma possibilidade justamente de ser propagandista em Araraquara. E naquela época, durante a faculdade, eu morei com os meus avós e eu tinha, né, uma relação muito próxima e cuidava deles por muito tempo. E falei, poxa, isso se encaixa super no que eu preciso agora. Então, eu deixei de lado por muito tempo essa questão do marketing farmacêutico, apesar de eu querer, para tentar unir algo pessoal com algo que ia me dar um alicerce para o próximo passo de carreira. E foi aí que eu fui ser propagandista na Apsen Farmacêutica, que é uma empresa nacional super bacana, uma grande escola também, onde eu fiquei por 8 anos. Legal. Foi aí que eu voltei para Araraquara. Que legal, você ficou 8 anos na Apsen. Que legal. Fiquei 8 anos, então eu comecei como propagandista júnior e, assim, eu me lembro que no primeiro dia eu saí com uma bolsa dessas de mulher e aí o meu gerente na época falou, Marina, deixa eu te explicar, você vai carregar uma pasta. Então, assim, só para falar que eu comecei, assim, do zero. Eu lembro que o meu parceiro de manhã de trabalho ligou e falou, olha, eu já fui no médico hoje, mas tá tudo bem com você? Então, não, ele foi visitar o médico. Então, assim, imagina alguém que começou assim, nem sem saber onde tava, sabe? Maravilha. E aí eu fui gostando muito daquilo. Eu fui gostando porque eu vi uma possibilidade de também, uma minoria de propagandistas, hoje é um pouco mais, é farmacêutico, grande parte vem da administração, marketing, mas eu vi ali uma possibilidade de juntar, né, uma coisa de relacionamento e negociação, que era uma coisa que eu gostava, mas também com uma parte técnica. Então, eu fui tendo muito sucesso nessa profissão, porque eu levava para os médicos um pouco mais daquilo que talvez eles esperavam. Então, eu levava uma parte técnica, eu tentava discutir um pouco mais sobre o mecanismo de ação, um estudo clínico naquela medicação, e foi uma coisa muito bacana, me deu muito subsídio para entender o campo em si, porque se eu tivesse ido direto para o marketing farmacêutico, por exemplo, você não sabe o que funciona ali na ponta, sabe? Porque é o propagandista em que está em contato com o médico, ele é a cara da empresa para o médico. Sim. Então, eu fui a propagandista
júnior, pleno, sênior, muito rápido. E aí você vai me dizer, mas Marina, né, cadê o marketing farmacêutico aí? 8 anos, o que aconteceu no meio dessa história, né? Como eu te disse, aí vem o grande dilema, que foi o que você comentou no começo, de Araraquara versus São Paulo. E nesse tempo eu cuidava dos meus avós e não queria sair de Araraquara, então gostava muito da empresa, gostava muito da Apsen e acabei ficando um pouco aí em Araraquara nesse tempo de propagandista. E aí depois surgiu, né, na evolução da Apsen, que foi uma empresa também que evoluiu, está evoluindo muito hoje, uma possibilidade de um cargo novo, que tinha mais relação a negócios institucionais. A empresa ainda não sabia o que queria, mas ia construir junto com a gente. Então era uma coisa meio mista com alguém que se relacionaria, não vou colocar nomes por enquanto para a gente entender melhor, alguém que se relacionaria com alguns tipos de médicos, mas que teria uma parte mais técnica e que também faria uma parte de acesso. E aí que foi que surgiu o cargo de consultor de negócios institucionais. Uhum. E aí eu me mudei para Campinas. Então eu mudei para Campinas nessa época para fazer esse piloto desse projeto. Uhum. Que também a Apsen não conhecia. E eu adoro, sabe aquela coisa, olha, não está estruturado, você vai ter que estruturar, adoro. Adoro porque eu acho que pra gente, a gente tem uma página em branco e pode contribuir muito mais do que numa estrutura fechada. Então, acho que é uma grande escola. Dessa coisa da construção, então. Adoro essa coisa da construção. Eu acho que a gente se desenvolve muito, né? Porque a gente tem que correr atrás de algumas coisas, aprender, enfim, e você assume o desafio sem você saber se você vai dar conta. Essa é a verdade, né? Porque, assim, quando a gente assume alguma coisa em que a gente já sabe, tá ótimo. Mas é aquela coisa, surgiu a oportunidade, agarre e depois você vê o que você faz, sabe? Você tem cursos, né, projetos como esse, você tem pessoas para te ajudar, mentores, e aí é que você vai crescer. É nesse momento em que você vai crescer. Não poxa, vou assumir alguma coisa diferente, não sei o que fazer. Não, é neste momento que você vai crescer muito como profissional e como pessoa. Opa, desculpa, mutei aqui sem querer, apertei aqui. Bom, e aí fiz esse projeto de acesso, né? E comecei a ver a parte que eu gostava mais. Então, olha só, então, como é que o farmacêutico vai se encaixando em diferentes áreas, né? Pesquisa clínica, propagandista, né? Acesso. Então, você vê como isso tudo vai enriquecendo a gente como profissional, né? E eu fiquei nesse projeto. A Apsen, depois de um tempo, decidiu que esse projeto teria uma cara mais de acesso, né? Então, acesso público, que é um capítulo à parte, né? Que a gente pode até discutir um outro dia. Mas eu sentia muito que eu gostava desse contato com o médico, da discussão científica, sabe? E foi aí que eu descobri um cargo em que eu nunca tinha ouvido falar, até mudar para Campinas, que se chama MSL, Medical Science Liaison. E eu não tinha ideia. E aí, quando eu fui ver o cargo, o que o cargo fazia? O cargo é uma ponte entre a indústria farmacêutica e o médico, lida um pouco mais com médicos líderes de opinião, então são médicos influenciadores, médicos que estão muito na parte científica, de pesquisa, né, que são os primeiros a saberem quando vem uma inovação. E o MSL justamente trabalha com essas inovações da indústria farmacêutica, porque são muitas hoje, difícil até de acompanhar, né? E ele trabalha com isso, conversando com esse médico, discutindo estudos clínicos, os estudos dessa molécula. Ele leva os insights para dentro da indústria farmacêutica para que o lançamento desse produto possa ser modulado. Ele faz muito a parte de educação continuada, ponto. Aí já me apaixonei, porque eu adoro a parte de educação médica. É impressionante que você narrando a sua trajetória, é como se a gente trouxesse vários dos elementos que você foi juntando, combinasse. Agora, Marina, eu estou curioso por uma coisa. Como que surge o MSL para você? Você viu uma oportunidade, conectou com a Apsen para uma outra empresa? Como é que foi isso? Bom, quando eu fui para esse cargo na Apsen, a Apsen, como eu te disse, é uma empresa que tem evoluído muito, mas ela ainda não tinha essa área médica com MSLs, enfim, né? Porque o MSL ele acaba estando em indústrias que trazem mais medicamentos complexos. Então, o imunobiológico, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a ver os cargos no LinkedIn. Então, eu comecei a ver os cargos no LinkedIn, as vagas, e comecei a me candidatar.
Só que, como tudo na vida, e como eu te falei, é nessa hora que você sabe menos e que você vai atrás de aprender mais. Então, eu fui entender o que que é. Nessa época, assim, eu acho que não tinha, ou eu não tinha conhecimento de cursos na área de MSL, né? Hoje já tem várias orientações desse tipo. E aí, o que que eu descobri do MSL? Que o MSL era aquele cara que estava na academia, até hoje, então pós-graduando, e ele decidia migrar para a empresa. Falei, ufa, e agora? O que que eu vou fazer? Eu não, enfim, não tenho doutorado, enfim, como é que eu vou fazer? E continuei me candidatando. Muitas das vagas já tinham, a maioria, esse perfil, tá? E é também importante dizer que até um tempo atrás, isso continua em algumas indústrias, o MSL é médico, tá? Então, essa possibilidade para farmacêutico tem crescido cada vez mais, né? E aí, comecei a fazer os processos. E aí caí num processo da Roche, em que eles estavam num momento de transformação, em que sim, essa parte de mestrado, doutorado, essa formação acadêmica era muito importante, mas eles estavam olhando um pouco também para a parte estratégica de negócios. O que muitas vezes, quando a gente está na academia, a gente desconhece. Então, eu tenho MSLs que são colegas que vieram da academia e eles chegaram e falaram: puxa, como é que eu começo na indústria? Porque é um mundo à parte, né? E por que que eu estou falando isso? Porque para aquele colega que está na academia, existiu espaço, e para mim, que não fui da academia, também existiu espaço. Então, tudo é juntar o que você pode trazer de bom para o que a indústria precisa naquele momento. E aí que foi que eu comecei a ser MSL na Roche, que foi um grande passo na minha carreira, né? E que me deu uma visibilidade diferente em que eu ingressei na área médica de fato. Então, trazendo essa bagagem de área comercial, pesquisa clínica, acesso, juntando tudo e vindo para a área médica, que ainda era uma área desconhecida para mim. Uau, que incrível! E Marina, você nessa função, você fica num escritório estudando? Como que é o seu dia a dia? O médico te Olha, liga, você marca um evento? Como que é esse trabalho? acho super importante explicar mesmo, porque ainda é uma área bastante desconhecida. Aham. Então, o MSL, primeiro, ele tem que estudar muito, é verdade. Ele tem que se manter atualizado com as últimas publicações. Geralmente, o MSL ele vai trabalhar com uma molécula, duas, até três no máximo. Então, ele vai ser extremamente focado naquilo. Específico, então, né? Específico. Uhum. Então, no meu caso, eu trabalhava com uma molécula, né, na doença de esclerose múltipla, era um imunobiológico. E eu tinha que estudar muito aquilo, então vinham muitos estudos, inclusive da parte global da indústria, mas a gente também precisa ter todo um alicerce técnico para poder discutir com o médico. E também foi aquele turbilhão quando eu entrei. Meu Deus, não sei nada sobre esse assunto. E eu quase fiquei doida, estudando e consumindo aquilo. Então, é uma hora em que você precisa ser alguém que realmente goste de estudar, goste muito da parte científica, técnica, né, tem essa habilidade de conseguir avaliar um estudo clínico, por isso eu te falei que né, aquele passado foi importante agora, e que goste de relacionamento interpessoal. Mas só isso? Não, aí vem essa parte estratégica que eu te falei que tem crescido muito mais. Então, você ajuda a empresa a fazer um plano médico de que tipo de comunicação você vai fazer para esse médico e você vai a campo. Então, o MSL, ele é essencialmente campo. Então, ele vai visitar esses médicos, né? Ele tem um painel de médico. Geralmente, como eu falei, são médicos mais ligados enfim, líderes de opinião, em que estão né, mais em evidência naquele campo, né, digo, naquela especialidade. E você vai visitá-los, levando toda essa informação técnica e trazendo de volta para a empresa todos os insights que ele te dá e que te ajudam nessa construção dessa comunicação científica. Então, o MSL acaba ficando misto. Ele fica no escritório, mas a maior parte do tempo ele acaba ficando em campo. Legal. E Marina, você citou que talvez de algum tempo para cá a gente tenha visto mais farmacêuticos nessa função MSL. Eu queria te fazer duas perguntas. Numa indústria, quantos MSLs, eu posso dizer assim, a gente tem? Ou seja, é só você? São 10 pessoas? E mais, você vê mais farmacêuticos chegando nessa posição?
ou ainda a maior parte continuam sendo ocupados pelos médicos? Uhum. Depende da indústria, depende do número de moléculas que a indústria trabalha. Na Roche, a gente tem mais de 20 MSLs. Uau. Eu acho que todos são farmacêuticos. Olha. Não tenho certeza, mas se não forem todos, 90% são farmacêuticos. Algumas indústrias ainda exigem médico para MSL, mas são pouquíssimas. Agora, de cabeça, me vem só a Novo Nordisk, que eu sei que trabalha só com médicos. Mas o restante, essencialmente, tem sido preenchido por farmacêutico. É claro que tem o MSL é essencialmente da área da saúde, tá? Diferente do propagandista. Mas a gente tem algumas outras profissões, biólogos, por exemplo, sendo MSLs, mas essencialmente tem sido ocupado por farmacêuticos. O que para a gente é muito até porque, interessante. bom, eu posso, um leigo falando, né? Mas se você vai cuidar de uma molécula, né? O Exato, faz farmacêutico todo é meio que o sentido. guardião da molécula, né? Exatamente. Então faz E muito essa é sentido para uma, mim. e essa é uma área nova, e eu acho que, como eu te falei, hoje o farmacêutico tem inúmeras perspectivas, e essa é uma área que a gente pode se apoderar como nossa mesmo, justamente por isso do que você falou, né? Então, o farmacêutico tem todo o embasamento técnico de molécula, para poder discutir sobre isso. Então, é uma área muito interessante e que tem crescido muito. Então, depende da indústria realmente o número de MSLs, depende de quantas moléculas eles têm, né? No começo, os MSLs estavam mais na oncologia, tá? Por ser uma área mais complexa, e agora tem migrado para outras áreas. Uma área, por exemplo, que tem crescido muito com MSLs é doenças raras. Tá? Essa é uma área em que tem crescido o número de MSLs. Uma outra área em que tem MSLs é a área de imunologia, então mais ligada, por exemplo, a doenças como artrite reumatoide, tá? E neurologia também, que era a área que eu estava, também tem tido MSLs. Então, veja só, começou com oncologia num universo muito pequeno, né, em que o MSL, ele mesmo não sabia quem ele era naquele, né, aqui no Brasil, no nosso contexto, e isso foi crescendo e crescendo e crescendo e sendo ampliado para outras áreas também. Fantástico, fantástico. E Marina, do MSL, hoje você continua como MSL ou você já está numa outra posição? Não, hoje eu não continuo como MSL, né? Então, como eu te disse, como eu te contei na minha história, o que eu fui vivenciando foi me mostrando o próximo caminho que eu gostava. Então, eu gostava muito do trabalho como MSL, com o trabalho com os médicos diretamente, mas sempre gostei muito da parte estratégica. Então, eu adorava a parte de construção de plano médico, que era uma coisa muito do gerente médico. Mas eu tive, no começo da carreira da Roche, um gerente médico em que nos dava muito essa oportunidade de desenvolvimento. Isso é super importante. Então, eu desenvolvi eventos científicos complexos em que o time médico desenvolveria e que ele deixava nosso time de MSL, fazer. Então, isso foi me mostrando, nossa, como eu gosto dessa parte de construção, como eu gosto de desenvolver uma narrativa científica, um plano médico. Então, o próximo passo para mim seria o passo de gerente médico. E aí vem a grande dificuldade. Gerente médico é quem? Médico. E isso, assim, verdade. tá? Isso geral mesmo. E aí não é só novo, como eu te comentei na outra. Gerente médico é médico. Então, assim, poxa, e agora? E esse era o desejo de vários MSLs na Roche. E a Roche foi evoluindo, criou novos cargos parecidos com gerente médico, gerente de estratégia científica, né? E no final do ano retrasado, surgiu uma possibilidade de um braço da Roche, que é a Roche Diabetes Care, surgiu uma possibilidade de job como gerente médico, porque a gerente médica deles saiu de licença maternidade. E aí abriu-se essa possibilidade de job. E como eles estavam conversando com a Roche Pharma sobre essa vaga de gerente de estratégia científica, não estamos usando médico também, eles resolveram abrir o leque. Então é um job de gerente médico e a gente abre o leque para quem quiser participar. Quando eu vi, assim, brilhou meus olhos. E eu estava grávida na época. Olha. E falei, puxa, e agora? Né? Acho que essa outra história é legal de contar, porque a gravidez é um grande fator na carreira das mulheres e que a gente acha que nos inibe muito, né? Então, essa é outra coisa legal de contar. Então, eu estava na gravidez e abri esse job para 4 meses, se eu não me engano. E a Roche Diabetes é uma divisão menor que a Roche Pharma.
Uhum. E eles trabalham extremamente unidos. É uma divisão super interessante, que tem muito a ver com o que eu curto. Então, como eu te falei, eu fiquei na Apsen muitos anos, eu gosto dessa coisa menor, familiar, em que você interage com todos e faz de tudo um pouco, porque você aprende muito. E aí, concorri a esse job e passei. E fiquei super feliz. Então, era para eu ficar lá os 4 meses, né, até o final da minha gestação. Eu fiquei um pouco menos, enfim, porque a bebê nasceu antes do esperado. E eu adorei. Eu me identifiquei muito. Então, essa posição, na verdade, você é um gerente médico, mas você é o head da área médica. Então, você responde direto ao presidente, faz parte do comitê executivo. Então, era uma grande chance de aprendizado, uma grande oportunidade, porque eram coisas que eu nunca tinha vivenciado, Isso. né? Então, você liderar uma área, fazer parte do comitê executivo, isso faz com que você também conheça outras áreas de negócio, em que faz com que você consiga aliar a sua estratégia médica com a estratégia da companhia. Então, você acaba trazendo aquele alicerce lá da faculdade que a gente comentou, né, técnico, e você vai moldando até conseguir chegar a uma parte que, bom, que a empresa precisa de mim também, essa parte estratégica, que eu contribua para os negócios da empresa, mas como área médica. Então, foi uma super oportunidade, eu adorei participar, me identifiquei muito com as pessoas, com o cargo, e saí para minha licença maternidade. E aí, quando eu voltar, como é que vai ser? Né? A gente fica naquela dúvida. Aham. E, enfim, fiquei 8 meses fora, né? Contando com férias, quase 8 meses, eu acho. E quando eu voltei, abriu-se a possibilidade dessa vaga ser permanente na Roche Diabetes Care. E eles fizeram um processo seletivo e eu não pensei duas vezes, porque, enfim, me Uhum. identifiquei muito com aquilo. Prestei esse processo, entrei e hoje eu estou como permanente, como head da área médica na Roche Diabetes Care. Com um Legal. super desafio novo, porque a Roche Diabetes Care ela não trabalha com medicamentos. Olha aí outra área para farmacêuticos, ela trabalha com devices, com dispositivos médicos, Isso. outra área para a gente. E aí a gente tem o grande desafio hoje aqui de adicionar o valor médico às nossas soluções. Então, o comercial já está muito bem estruturado e funciona super bem, mas como é que a gente adiciona esse valor médico, sendo também estratégico e ajudando os negócios? Então, é um baita desafio e que eu estou Marina, adorando nesse que momento. incrível isso. E eu fico imaginando daqui assim, você está rompendo fronteiras também, né? Até nome de cargo, você já está dando nó no nome do cargo, sabe? Então, isso que é legal, eu acho que assim, conforme a gente vai se embrenhando aí na Aham. indústria farmacêutica e a gente vai mostrando o nosso valor como farmacêutico, a gente vai abrindo essas oportunidades. Fantástico. E o que você falou é verdade. Antes, essa vaga na Roche Diabetes Care também era para médico, né? Uhum. Então, eles ficaram até um tempo discutindo depois que eu saí como é que ia ser isso daí para frente, se eles iam continuar com médico ou não, né? E eu acredito que com a experiência em que eu tive lá, eu pude mostrar, mesmo que um Uhum. pouco, Uhum. em que nós, farmacêuticos, né, temos um grande valor nessa área também, né, porque a gente consegue aliar, e muitas vezes o médico, quando ele não está ainda na indústria, ele também sai do consultório, ele não, demora um pouco para conseguir ver essa parte estratégica, Uhum. né? Então, a gente já dentro da indústria consegue ver melhor. E aí, essa é uma possibilidade que, né, como gerente da área médica, que existe ainda em poucas empresas para um farmacêutico, Uhum. mas que é verdade. Eu também acredito que isso, assim como outras áreas, vai aumentar cada vez mais, conforme a E gente vai provando o nosso valor. Porque a gente conhece de falando. varejo, Aham. a gente conhece de parte técnica, a gente conhece de molécula, como você falou, e conforme a gente vai tendo esse aprendizado na indústria farmacêutica, a gente conhece de negócios, e assim a gente vai ficando um profissional mais completo. Fantástico. E, Marina, pegando a gente lá do início, né? Você na Unesp, eu fiz farmácia em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Ah, Preto, que no bacana. interior também. E aí eu fico pensando, você lá no início, alguns anos atrás, há poucos anos atrás, Isso. a nossa profissão ela tinha, um leque de oportunidades. E eu queria pegar um pouco do seu olhar de como que você enxerga essas oportunidades hoje. A gente está no Brasil com mais ou menos 230 mil farmacêuticos, onde a Uhum. gente sabe que é uma vertente dentro da área da saúde muito estratégica
para não só, não é, permitir ali a ciência entregar soluções boas de saúde, mas também de monitorar, de acompanhar o paciente, né? Então, o nosso trabalho, ele permeia muitas áreas importantes. Eu Uhum. queria pegar um pouquinho da sua leitura de como que está o farmacêutico, como é que você enxerga o farmacêutico hoje, e se você trabalha no seu dia a dia com farmacêuticos jovens, daquela Marina que era estagiária, você tem contato Uhum. com quem está entrando no mercado hoje também? Queria pegar um pouquinho da sua Sim. percepção. Uhum. Não, eu acho que assim é super empolgante o tamanho do mercado que o farmacêutico tem hoje. Uhum. Então, é claro que eu posso falar um pouco melhor da indústria farmacêutica. Na Roche, principalmente, a gente tem muito farmacêutico. E muito farmacêutico desse jovem que você está comentando, que é aquele que eu falei que começa como estagiário, continua. Então, hoje, o farmacêutico na indústria, ele pode estar em pesquisa clínica, ele pode estar no marketing, na área comercial, na área médica. Isso falando em áreas de negócios, né? Uhum. Uhum. Ele pode estar em produção, em qualidade, todas aquelas áreas que a gente conhece. Então, assim, uma infinidade de oportunidades para o farmacêutico, uma infinidade, né? E eu espero que com a minha história eu mostre também que eu não preciso ter certeza lá no começo do caminho que eu gostaria, né? Essa semana eu conversei com uma estagiária da área farmacêutica e eu falei, qual o caminho que você quer seguir, né? Ela começou o estágio em uma determinada área e ela falou, eu não sei. Eu falei, e aproveite essa oportunidade do teu estágio para se enfiar nas áreas que você conseguir, nos projetos que você conseguir. Então, por exemplo, hoje eu estou como estagiário na área de qualidade, mas, puxa, parece que aquela parte médica me interessa. Vai lá, pede para participar de um projeto. Né? E aí, com isso, essa é a hora que você ganha muita expertise e ganha um cheirinho de para onde você quer ir. Né? Porque, como a gente comentou, a faculdade ela te embasa tecnicamente e você tem algumas ideias, mas nada como estar no mercado de trabalho. Né? E perceber essas nuances. Então, de repente, você tem alguém que te inspira ali. Né? Ah, poxa, olha que legal que o Inácio faz. Eu gostaria de fazer alguma coisa desse tipo. Hoje a gente tem uma coisa tão fácil de contato com as pessoas, né? É. LinkedIn, Instagram, enfim, cursos. Vá lá, não tenha medo não, bate na porta. Poxa, eu queria saber, você pode me contar um pouquinho mais? E eu esqueci de falar isso, eu acho que essa parte é interessante. Quando eu estava na Apsen, né, na parte de acesso, propagandista, eu comecei a fazer isso no LinkedIn. Oi, tudo bem? Você é Mecel, você pode me ajudar? Na cara de pau, você pode me ajudar? Você poderia me contar um pouco mais como é? Que tipo de conhecimentos eu preciso adquirir para essa área? E algumas pessoas não respondiam, é normal, mas outras respondiam. Né? Então, essa coisa é muito legal de você poder ter um mentor ou alguém para te ajudar nesse caminho. E hoje a gente tem essa possibilidade de bater fácil na porta de alguém ali, no e-mail de alguém e pedir ajuda. E isso vai te ajudando muito a abrir caminhos, né? Fantástico, fantástico, Marina. Marina, agora eu queria saber de você uma coisa. Numa galáxia muito distante, Hum. lá em Araraquara, devia estar você não sei se foi um sábado de manhã, uma sexta-feira, enfim, estava sendo a sua formatura. E a Uhum. formatura para a gente é um emblema, porque a gente está começando um novo ciclo, tem uma turma que a gente às vezes se identificou e que vai ficar ali para trás, você não sabe exatamente quem vai continuar, quem não vai, enfim, aquela coisa toda. E provavelmente, eu acho que para a maioria das pessoas, passar por uma faculdade não é um período tão simples, não é tão fácil. Tem um Uhum. desafio, você deve ter estudado de manhã, de tarde, de noite, você deve ter virado Muito. madrugadas, você deve ter tido professores que você amou e professores que você deve se recordar até hoje, falando, miserável, tá me devendo meio ponto até hoje. Enfim, a formatura ela tem essa caracterização, esse frio na barriga do que construiu e daquilo que vai É começar a verdade. construir, né? Então, se você pudesse reencontrar hoje rapidamente com aquela Marina, né, daquele dia ali, orgulhosa, e provavelmente várias pessoas que você ama estavam ali te prestigiando e tal, se você pudesse mandar uma mensagem para aquela Marina, o que você Uhum. diria para ela? Eu acho que eu diria, como você disse, a formatura é a alegria e o desespero junto, essa é a verdade, porque você fala, meu Deus, com aquele canudo, e minha mãe já falava isso pra mim, olha que você pegar aquele canudo e falar, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Né? Eu acho que se eu pudesse mandar uma mensagem, não se prenda tanto àquilo que você acha que você deve ser hoje. Então, por exemplo, eu falei para você, eu sair da faculdade, eu queria ir para o marketing farmacêutico. Mas, Marina, cadê o marketing farmacêutico na história? Você passou a odiar? Não, eu adoro. Eu adoro. E eu trabalho muito em parceria com o marketing farmacêutico. Mas durante a vida,
você vai descobrindo outros caminhos. Então, não seja tão rígido com o teu plano. Você acha que você gosta de uma coisa, você quer aquilo, mas permita-se experimentar os caminhos que a vida te abre. Eu acho que essa é a grande mensagem. Permita-se sem culpa, sem pensar, puxa, mas eu tenho aquele plano, hein? Em 5 anos eu preciso estar. Eu nunca na minha vida pensei em 5 anos eu preciso estar. Porque a vida muda demais. Quem imaginava que a gente ia estar aqui sentado em pandemia e esse tipo de coisa? A vida muda demais. Então seja flexível e permita-se experimentar. Permita-se viver aquelas oportunidades. Bata na porta dessas oportunidades, como eu disse, porque também elas não caem do céu e o mercado é enorme, um monte de gente quer oportunidade, mas deixe-se viver isso e sentir qual é o caminho que é melhor para você no futuro. E se você precisar mudar, mude esse caminho. Né? Então não significa assim, puxa, eu trabalho com tal coisa. Se eu falar que eu quero trabalhar com Y, eu vou ser mal visto. Não, olha o meu exemplo. Eu trabalhei com várias áreas e isso só me agregou. Só me fez um profissional mais multi do que eu sou hoje. Né? Então não se prenda a nada, sabe? Aproveite as oportunidades, viva isso, tire o melhor que você pode e o pior, porque a gente também tira o melhor e o pior e vá se reconstruindo ao longo do tempo. A nossa carreira é uma eterna construção. Não significa sair da faculdade e, é isso aqui que eu vou fazer. É uma eterna construção. Reconstrução. Destrói aquilo que você acreditava e reconstrói e assim vai. Maravilha. Marina, eu quero dizer duas coisas. A primeira delas é que você é um orgulho para a nossa profissão. Obrigado por isso, tá bom? E eu quero agradecer muito a sua generosidade de poder compartilhar a sua história, de trazer essas riquezas aqui para a gente. Eu tenho certeza que não só eu estou lá de cá feliz da vida, como todo mundo que está assistindo a gente também está. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, de verdade, do fundo do coração. E parabéns pela sua jornada. E o melhor, né? Ela está só começando. Marina, imagina se a gente gravar outra daqui uns 5, 10 anos. Espero que Imagina, sim. não é? Espero que sim. Muito obrigado, tá bom? Espero que a Imagina, gente é um possa, prazer. depois dessa pandemia, se encontrar presencialmente. A gente tem muita história para compartilhar juntos aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Com certeza. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Eu espero ter ajudado alguém, colaborado na carreira de alguém, né? E é uma felicidade enorme poder falar para farmacêuticos e ver essa profissão crescendo tanto. Maravilha. Obrigado e até já, então. Então, Até roda a então. vinheta. Até já. Muito Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.